Gleice, esse momento não é um momento simples, né? Nós temos procurado, dentro das possibilidades, né, fazer desses limões uma limonada deliciosa, né? Procurando trabalhar da melhor forma possível com tudo que está acontecendo com a gente, procurando ver oportunidades, né, ao invés de problemas. Mas nós sabemos sim que esse momento de retomada envolve um auxílio mútuo, né? Um trabalho em equipe, uma ajuda bem bacana. Então, eu queria que você já começasse, né, colocando para a gente com relação à importância da equipe, né, e o que ela pode nos ajudar. Vou aproveitar direto o tempo, viu? Vamos lá, com você. Vamos lá. Então, gente, é assim. Se sozinho é difícil, como a equipe a gente tem uma força triplicada, a gente não pode abrir mão da equipe em hipótese alguma, né? Hoje não dá para imaginar uma odontologia sem equipe, não tem como. Eu sei que tem vários profissionais que ainda trabalham sem ninguém, ainda trabalham sozinhos, mas a partir do momento que tiverem alguém para ajudar ali, depois vão se perguntar como é que eu fazia antes, porque realmente não faz sentido a gente não ter equipe hoje, né? O tempo que você gasta em agendamento, em confirmação, em limpeza de sala, em instrumental, isso é tempo produtivo, é tempo que você estaria ali trabalhando diretamente com o paciente, além da percepção que passa para o paciente, é uma percepção realmente de economia, de falta de estrutura, até de falta de higiene, porque não tem como, você para abrir uma porta para atender um telefone, né? Falta de atenção. Então, assim, equipe hoje é tudo. E ter uma equipe treinada é o mais importante, porque não adianta nada ter uma equipe e você continuar levando o trabalho para casa, fazendo tudo depois que você termina o seu atendimento, né? Então, a equipe tem que ser treinada para saber o que fazer, né? A gente precisa entender que antes do paciente chegar lá na tua cadeira, ele passou por um atendimento telefônico, ele passou por um atendimento via WhatsApp, um atendimento presencial. E que se isso não for bom, ele não vai chegar a te conhecer. Por melhor que você seja, ele não vai conhecer. Já Sabe? acaba por ali. Se eu não tiver, se essa primeira impressão, essa primeira atendimento não for fantástico, é difícil ele chegar até você, por melhor que seja a indicação, tá? Hoje as pessoas falam, eu não vou pagar para passar por isso. Eu não vou pagar para ser tratado assim, né? E aí as pessoas acabam não indo. Então, ter uma equipe é fundamental, assim, nem dá para imaginar como é trabalhar hoje sem equipe, mas ter uma equipe treinada é o mais importante dentro desse padrão de odontologia que vocês vivem hoje. E esse momento que a gente está vivendo, como você falou, esse limão todo aí que a gente está passando, é um momento que dá para a gente treinar a nossa equipe, né? É um momento, assim, fantástico para a gente colocar em prática tudo o que a gente adiava. Então, as milhares de vezes que alguém perguntou para vocês, você já calculou seu preço de custo? Você fala, não dá tempo. Você já fez o levantamento de quem tem que retornar? Não dá tempo. Controle de orçamento, tudo aquilo que não dava tempo, agora tem que dar tempo. Agora a gente tem que conseguir colocar em prática. E acho que uma dessas coisas que não dava tempo era pensar no atendimento da tua equipe. Então, acho que a gente podia começar com descrever todas as tarefas da equipe, todas. E quando a gente descrever essas tarefas, vocês vão ver que tem coisa que vocês nem sabiam que eram feitas lá na recepção de vocês, tem coisa que nem é levantada, que são tarefas que as pessoas nem se lembram de fazer, nem coloca como uma tarefa e que é importante, né? Então, quando a gente consegue descrever todas essas tarefas, a gente vai conseguir depois dividir essas tarefas por tempo. Porque um grande problema na recepção, a recepção é multitarefa, acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, um grande problema da recepção é que ela faz tudo quebrado. Então, ela atende o telefone, ela vai responder no WhatsApp, ela para pegar uma ficha, é tudo muito quebrado. E aí a gente começa a ter a falta de atenção, os erros, não saber onde guardou uma ficha, esquecer de chamar alguém, né? Fica tudo pela metade. Então, se a gente consegue colocar as tarefas no papel, a gente consegue dividir entre os recursos que nós temos, as pessoas que trabalham para a gente, e também dividir os horários. As clínicas têm muita dificuldade em divisão de tarefas.
Porque... Gleice, só uma coisinha. Aí, no caso, a divisão de tarefas, a divisão não. A relação das tarefas seria o checklist de cada funcionário, nesse caso aí da recepção, é isso? E bem detalhado, bem detalhado. Então, por exemplo, se uma vez por semana tem que regar as plantas, essa tarefa tem que entrar, entendeu? Se tem que ir no correio, tem que entrar. Tudo tem que entrar lá. Responder a mídia social, o e-mail, porque aí você vai organizar as tarefas por tempo. Então, por exemplo, das 8 às 9, a gente vai fazer as tarefas de abertura da clínica. Ligar ar-condicionado, ligar computador, repor copo, repor papel, das 8 às 9 eu sei que é isso. Aí depois a gente vai fazer as tarefas de lembrete do agendamento da parte da tarde. Aí depois a gente vai fazer a separação de ficha. Lógico que vai ter telefone nesse meio do caminho, vai ter atendimento presencial, mas sabe que em uma hora dá para ser feito aquilo mesmo com o telefone e atendimento presencial, entendeu? Então a gente encaixa nos horários, que é para ter certeza que todas as tarefas vão ser feitas, que todo mundo entende que naquele momento aquela é a tarefa, tá? E se eu tenho mais de uma pessoa, aí eu tenho que dividir as tarefas entre essas pessoas. Eu gosto de dividir o atendimento para uma pessoa e o administrativo da recepção para outra. Então, uma pessoa fica focada em atender o paciente que está lá, em colocá-lo para dentro, em levar a ficha, tudo que tem a ver com o presencial do paciente. E a outra fica com a parte burocrática, que é cobrar, emitir guia, né? Tudo que tem que fazer burocrático que eu não preciso estar ali prestando atenção no paciente, né? As clínicas têm medo de dividir tarefas, porque elas acham que conforme divide as pessoas não vão fazer, não vão se ajudar mais, né? Mas é exatamente o contrário. Quanto mais divididas as tarefas, melhor é. Mais eficiência você vai ter. Se hoje você chegar na sua clínica e falar assim, quem perdeu a ficha? Por que a gente não está achando a ficha? Quem foi que guardou a ficha errada? Ninguém vai ser. Não vai ser ninguém. Eu não peguei, sumiu, andou. A ficha criou perna e andou sozinha, né? Então, quando eu tenho uma responsável, a responsável é aquela pessoa. Não interessa quem guardou, ela é a responsável, ela que tem que ir atrás da ficha. E se ela perder tempo com isso, da próxima vez ela vai prestar mais atenção. Ela vai fazer com que os outros prestem mais atenção. Então, a gente precisa ter tarefas bem definidas. Gleice, só uma coisinha interessante. O Ricardo Novak sempre fala para a gente do estoque mental. Então, a gente trabalha assim com o nosso estoque mental. Então, às vezes fala assim, não, mas é que espírito de equipe, um tem que fazer pelo outro. Aí, dessa forma de falar, dá a sensação de que a tarefa tem que ser feita por todo mundo ao mesmo tempo agora. Aí fica aquela confusão. Então, na verdade, é necessário dividir muito bem essa tarefa e nomear muito bem quem é o responsável por cada item, né? E o espírito da equipe entra no sentido assim, eu terminei as tarefas que eu sou o responsável, eu posso colaborar com a minha colega. O atendimento está muito alto na recepção, eu vou deixar um pouquinho as minhas tarefas e vou colaborar ali, porque o foco é no paciente, sempre, sempre. Então, se eu precisar deixar para depois, ok, né? Mas se eu não tiver essa divisão, ou todo mundo faz a mesma coisa, ou todo mundo não faz alguma coisa específica, então essa divisão... Fica coisa por fazer. Perfeito. E quando você faz isso no papel, você, dono da clínica, começa a entender quais atividades não estão sendo feitas, né? E tem atividade que não é feita, tá? E não é porque, assim, elas não quiseram fazer. É porque não entra na rotina. Então, são atividades que só são feitas quando você sai para um congresso, quando a clínica para, porque não entra na rotina, não tem como caber na rotina, né? Então, quando a gente põe no papel, a gente vai descobrir essas atividades e também a gente vai conseguir perceber se é possível fazer. Porque, às vezes, gente, a gente pede algo que é impossível. Não tem como, né? Tá além da força das pessoas, por mais que elas tentem, porque é muita coisa no mesmo horário, é muita tarefa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, como a gente não põe no papel, a gente não sabe. Então, nesse momento, dá para você fazer essa divisão de tarefas e dá para você repassar cada tarefa, que aí já seriam os processos. Então, por exemplo, vamos falar de uma tarefa de reativação, tá?
A tarefa de reativação, ela tem que entrar ali semanal da sua clínica. Então, vou escolher um dia na semana que você tem um movimento menor, vai destinar lá 2 horas para reativação. Mas você sabe que durante a semana, pelo menos 2 horas, vai ter reativação na sua clínica, certo? Aí eu já defini a tarefa, já sei quem vai fazer. Então, ó, 1 hora vai fazer a fulana, às 2 horas vai fazer a ciclana. Eu dividi uma tarefa com 2, não tem problema, tá? Ou então não, é só a fulana que fala melhor que vai fazer. A tarefa é dela, toda sexta, das 2 às 4 da tarde, ela faz reativação. Ok. Aí, eu preciso definir o processo. Por quê? Porque senão eu vou falar para a pessoa assim, liga e fala que ele tem que voltar. Aí ela vai ligar e vai falar, tô ligando porque o doutor falou que você tem que voltar. Foi a instrução que você deu, né? E aí, não deu nem para sentir saudade de você ainda. Aí, a gente vai ter uma resposta baixa dessa ação, porque ela não foi pensada, né? Ela não foi estruturada. Então, precisa chamar essa pessoa que vai fazer a ação e estruturar com ela. Vamos entender o que você vai falar, como o paciente pode responder, o que ele pode te perguntar, né? E aí você estrutura, isso que a gente chama de processo. Ou escrito, ou você grava um vídeo fazendo, porque essa pessoa saiu, entrou outra, com um vídeo qualquer um faz, né? Acender a luz aqui, peraí. Aproveitar para falar oi para o Ricardo. Fala, mestre! Que legal! Passando por aí. Achei a luz, pronto. Aí, agora fica mais clarinho. Dá para enxergar, né? Melhor. Aí, agora sim. Agora sim. Mas e nesse sentido, Gleice, da gente distribuir essas tarefas, criar esses processos, o que a gente percebe aqui na Estética Odonto, na Clínica Um Sorrir, a maior dificuldade que nós vemos é de você coordenar esses processos e monitorar esses processos, né? Parece que é mais difícil do que distribuir. Não sei o que você acha. Então, se a gente tiver horário, pelo menos você vai saber o que tem que acontecer em cada horário na sua clínica. É muito difícil controlar, porque a gente distribui, mas a gente não tem uma organização de como eles têm que acontecer. Então, quando chega no final do dia, você não sabe nem o que você tem que cobrar. Quando chega no final de semana, muito menos ainda. Se eu tenho dividido por horário, você precisa criar um checklist de gestor. Você é gestor da sua clínica. Qual é o seu checklist? Então, o meu checklist é, olha, eu entro, o atendimento começa às 9, se é você que vai fazer uma revisão da clínica, então 8h30 eu vou passar o olho geral nas salas, ok. Se não, se é uma recepcionista, isso tem que estar na tarefa dela. Se é uma gerente, isso tem que estar na tarefa dela. Se você tem atividades financeiras, você não tem que fazer entre uma consulta e outra. Você tem que ter o seu horário da atividade financeira, igual a sua recepcionista vai ter. Então, se você vai ter checklist. Isso, você tem que ter um checklist do que você tem que supervisionar. Porque senão você não vai supervisionar. E essa supervisão, ela vai ganhando tempo. Então, por exemplo, a tarefa de emitir nota fiscal e recibo, você vai colocar lá para ser feito uma vez na semana, ok? Então, a tarefa ficou para quinta-feira. Você sabe que na sexta você tem que conferir essa tarefa. Então, ele tem que entrar no seu checklist da sexta, ok? Uhum. Aí você fez durante 2 meses, todas as sextas-feiras, e viu que não tem falha. Então, eu vou começar a supervisionar a cada 15 dias. Faço mais 2 meses. Não tem falha, eu vou supervisionar uma vez por mês. Mas a gente não vai deixar de supervisionar uma vez por mês, entenderam? Então, eu vou espaçando, mas eu tenho que ter ali o meu ponto de controle. Se é uma tarefa que não exige de você essa supervisão, você pode passar para outra pessoa. Então, uma pessoa da sua equipe mais líder faria essa supervisão para você. Ok. Sabe o que eu percebo? Que a gente, como gestor, a gente tem essa preocupação de saber se todo mundo está fazendo, mas como gestor, a gente não tem o nosso processo e o nosso checklist para fazer essa manutenção de processo, essa checagem. Então, a gente quer ficar no mocho. Nós temos aqui hoje muitos que estão assistindo aqui, estão com a gente na live, que nos relatam essa dificuldade. Falam, olha, eu não tenho tempo para gestão. Mas se não tem tempo para gestão, então alguém tem que fazer essa gestão, né? Aí eu tenho que escolher, ou eu escolho alguém na clínica que eu já confio, entende muito bem, e promove a líder, então você pode criar uma líder de recepção, uma líder das auxiliares, né?
ou então você realmente traz alguém para gerenciar, para ser um gerente, um gestor do seu consultório. Mas você vai ter que ter um checklist sobre as atividades do gestor, não tem como. Você não vai pôr alguém para gerenciar e não vai olhar se as contas foram pagas, se as compras estão sendo feitas, não tem como. Você precisa de um checklist de gestão. A gente precisa entender o seguinte, eu não proponho a ninguém a sair do mocho, porque eu acho que você ama isso que você faz, né? Você estudou para isso, você se realiza com isso. Então, eu entendo plenamente que você quer ficar ali, e ótimo. Só que a gente precisa entender que tirar 1 hora você do mocho é fazer sua clínica ganhar dinheiro. Então, é fazer sua clínica funcionar direito, é evitar problema. Então, a gente precisa ter momentos. Então, você não tem que deixar de atender, mas você precisa ter momentos de gestão na sua clínica. Se você vai conseguir fazer isso em 1 hora por dia, em 2, em 3, aí vai depender do tamanho da tua clínica, de quanto ajuda você tem. Mas tem que ser feito. E tem que ser feito durante o expediente. Nada de fazer gestão depois que clínica fecha. Porque depois que clínica fecha, a sua equipe já foi embora. Daí não tem gestão nenhuma, entendeu? Aí você chegou aonde eu queria. O que a gente está tendo dificuldade é exatamente isso. Conversando com muitos amigos, a gente já teve essa dificuldade também. Amigos que chegam às 11 horas, 11h30, meia-noite. Quem está me assistindo sabe para quem que eu estou falando. E é exatamente o que a Gleice está falando. É um efeito dominó, né? Se eu posso fazer gestão, eu faço. Mas eu tenho que ter o tempo. Eu não tenho tempo, eu contrato um gestor. Mas eu tenho que ter o tempo como dono da clínica, de fazer uma manutenção, uma gestão do gestor. Quer dizer, de qualquer forma, eu preciso estar presente e eu preciso ter alguma carga horária para fazer uma gestão, né, Gleice? Mas isso é ótimo, porque vai te obrigar a formar uma equipe clínica. Vai te obrigar a repensar quais procedimentos você ainda quer na sua agenda, né? E não adianta me falar que o paciente não aceita outro. É óbvio que o paciente não aceita outro, é óbvio que o paciente te ama, né? E eu acho que esse é o grande motivo. Você não quer deixar de ser amado por ele, você não quer que ele vá com outro, por isso é tão... É essa vaidade que complica, porque se a gente for vaidoso a esse ponto, a gente não vai sair nem um pouquinho que é necessário para fazer uma gestão, um acompanhamento, né, Gleice? Então, tem que entender que, assim, ter uma equipe não é para você atender os seus pacientes, a equipe atender outros pacientes. Ter uma equipe é para atender todos os pacientes da clínica. A gente precisa dividir as especialidades e vai chegar um momento que você vai ter que falar assim, não, eu vou fazer essa parte, mas essa outra eu não faço mais. Não tenho nem instrumental, não tenho material, não tem como. E você vai ter que passar esse paciente. Agora, o grande problema é que a gente não treina o colega. É igual a nossa recepção. A gente não treina o colega. A gente traz o colega para trabalhar e a gente acha um absurdo entrar na sala quando ele está atendendo, acha um absurdo conversar durante o atendimento. A gente joga o paciente na mão de alguém que ele não conhece, que não foi treinado. Não existe um protocolo de transferência desse paciente, acompanhamento. Assim como a gente faz com a recepção, faz com a ASB, a gente tem que fazer com os profissionais que estão assumindo. Exato. Se você você fala bastante durante o atendimento, explica muito, o colega vai ter que fazer igual, porque o seu paciente vem com esse padrão, né? Se você é uma pessoa super delicada, tem que manter essa delicadeza. Eu não posso mudar o padrão de atendimento. É diferente, por exemplo, um cirurgião implantodontista, um buco, que a pessoa já entra na sala, ela não vai conversar com ele, ela entra na sala anestesiada, acabou e saiu. Mas quem lida com prótese, que são muitas sessões, com orto, tem que seguir o mesmo modelo da clínica, né? Modelo de atendimento mesmo, de relacionamento. A gente tem um colega que a gente acompanha, o Guilherme Machado, de BH, dentista gestor, ele fala sempre isso, né? A questão, ele deve estar até aqui acompanhando, se não me engano, a Vânia está dizendo. Ele fala que a gente tem que ter filosofia e padrão na clínica. Não é a clínica que se molda ao padrão e à filosofia do profissional que está chegando. Concorda com isso, Gleice? É o profissional que assume a filosofia e o padrão, né? É isso, Guilherme? E aí a gente vai perceber que o profissional não assume porque ninguém falou para ele. Ninguém chegou para ele e falou assim, olha, na minha clínica funciona assim, eu prezo isso.
não colocou junto para atender, porque antes de deixar atender seu paciente, ele precisa estar na sala com você, ele precisa pegar o seu jeito do atendimento. Aí quando ele vai atender, ao contrário, você tem que estar na sala com ele, você precisa pegar e acompanhar, né? Então tem esse período antes de eu soltar o paciente completamente na mão deles. E vocês ainda têm as auxiliares. A auxiliar, elas são seus olhos dentro dos consultórios, elas precisam acompanhar esses outros profissionais e ter essa confiança ou liberdade de que elas estão lá para manter o padrão da clínica e trazer para você qualquer coisa que seja diferente, né? Não pode achar que ela está traindo o doutor, que ela está sendo uma fofoqueira. Ela tem que entender que esse é o padrão dela, o papel dela, manter esse padrão, né? Exatamente. O Gleice, a Carol Pierazzo, lá da Clica Dente, está dizendo aqui para a gente isso, né? Que muitos pacientes saíram da clínica deles para ir para outras por não ter sido atendido por eles, né? Há uma questão de confiança, eles relatam isso. Como fazer para que isso não aconteça? É possível trabalhar nesse sentido? É a Clica Dente que você me falou? Carol. Saudade. Deixa eu te falar uma coisa. Se o paciente tivesse saído por não ter sido atendido por você, por que ele iria para outra clínica? Não é melhor estar na clínica onde você está do que em outra? Então não é porque ele não foi atendido por você. É porque ele foi mal tratado. Ele foi, o doutor, a equipe que atendeu ele não atendeu no padrão. Tá? Porque não faz sentido ele buscar uma clínica nova de um doutor que ele não conhece. Entendeu? Perfeito. Então a gente está com outro problema interno. A coisa é multifatorial, né, Gleice? Exatamente. As recepcionistas passam por isso. Eles chegam na recepção e falam assim, se for para marcar com esse doutor, eu não quero mais vir. Eles falam. Então, assim, o problema está na equipe que eu estou trazendo, a forma de atendimento que eles estão lidando, dessa falta de treinamento, dessa falta de acompanhamento, né? Maravilha. Nós temos uma pergunta aqui da Fernanda Mello, lá do André Rubio, da Melo Rubio. Como remunerar um profissional em treinamento? É o que a Fernanda pergunta para você, Gleice. Existe uma forma diferente de se fazer isso? A partir do momento que o profissional entrou, ele é remunerado normalmente, tem um período de treinamento. Como é que se faz isso? Tá. Isso vai depender do acordo que você fizer com ele na hora da contratação, tá? A gente pode, tanto com recepção, auxiliar e mesmo com os doutores, pedir um período de teste. Mas aí tem que ser um período, assim, 2, 3, no máximo 5 dias, ok? Então, você vai trazer uma recepcionista nova, você pode falar para ela, olha, vem fazer um teste, você vai ficar 2 dias em teste. E aí a gente decide se eu contrato ou não contrato. Que não tem nada a ver com o período de experiência normal do registro, tá? É teste mesmo. Que nem na verdade, Gleice, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, viu, Fernanda, André, que estão nos assistindo, porque nós já tivemos profissional que nos primeiros meses não correspondeu ao que a gente imaginava e que depois virou um profissional de referência. Então é tão difícil, né? Mas não tem problema, é muito melhor você fazer um teste porque o que a pessoa não sabe tecnicamente é possível ensinar, tá? Perfeito. O caráter da pessoa não tem como. Então, esse teste é para isso, é para você ver. Porque na entrevista, todo mundo vem vestido bonitinho, todo mundo fala correto, né? Mas quando você traz para o teste, você vê se realmente chega no horário, qual é a postura. Se a pessoa é encrenqueira, fofoqueira, isso sai logo, não tem como. Rapidinho, né? Rapidinho se pega, tá? Então, é muito mais para você ver caráter do que para você ver habilidade, porque habilidade a gente não consegue ver em 2, 3 dias, não tem como, tá? A pessoa nunca mexeu no seu sistema, 2 dias é muito pouco para ela aprender, né? Às vezes a pessoa ela tem uma super prática em clínica geral, mas você quer que ela faça prótese. Ela pode ser até virar uma excelente protesista, mas vai depender de tempo. Então, isso eu entendo perfeitamente, tá? Mas a ideia é você ver postura da pessoa, né? Jeito de falar, se é entrona, se respeita, como é que ela se comporta dentro do ambiente da tua clínica, tá? Eu falo que a qualidade do relacionamento da pessoa que vai trabalhar na nossa clínica diz muito, né, Gleice? Gente, você tá dando a chave da porta da tua casa. Você não bota alguém para dentro que você não sabe quem é. Isso é muito importante. Então, assim, tem que pesquisar, olha nas redes sociais, o que essa pessoa... Porque hoje a vida da pessoa tá exposta, né? Olha lá o que ela posta, como é que ela comenta, né?
A gente não vai entregando a nossa vida assim para qualquer um, de jeito Eu tenho nenhum. certeza que está passando um filminho na cabeça de todo mundo que está assistindo. Por quê? Porque todo mundo já passou por situações delicadas em contratação. De contratar e falar, meu Deus, já está com a cabeça. De pessoas que chegaram mais ou menos, de repente foram decolando, né? Pessoas que caíram. Mas eu estou sentindo no ar aqui a Gleice dizendo para nós que, na maioria das vezes, não é um detalhezinho que é o fundamental. É a coisa no todo que diz se a gente está treinando, se a gente está escolhendo, se a gente está monitorando, né? Não é isso mesmo, Gleice? Porque ela é assim, quando a gente entra em qualquer lugar para trabalhar, a gente já percebe a cultura da empresa. A gente sabe para quem pedir as coisas, a gente sabe com quem a gente vai almoçar, né? A gente vai descobrindo assim como é que funciona a clínica. Então, quanto mais profissionais vocês forem, menor a chance de vocês atraírem pessoas que não estão a fim de trabalhar, tá? Então, o que é importante? Traça o perfil da pessoa que você precisa. É o que eu falei no começo, a habilidade a gente ensina. Traça o perfil. Então, eu preciso de uma pessoa muito sorridente, eu preciso de uma pessoa que adore lidar com gente. Ou não, eu preciso de uma pessoa mais concentrada, centrada, que lide muito bem com planilhas. Não dá para ter as duas na mesma pessoa. Não tem como, são canais diferentes. Então, ou a pessoa vai ser muito extrovertida, né? Ou a pessoa vai ser mais centrada e introvertida. Por isso que eu tenho que dividir as tarefas. Entenderam? Gleice, Oi. quando a gente vai comprar um carro, dependendo da época que a gente está, no momento da nossa vida, a gente escolhe uma coisa. Eu já escolhi carro com porta-mala grande porque tinha que carregar coisa de bebê. Já escolhi carro que corria quando a gente era mais novo. É a mesma coisa. Às vezes a gente fica tentando, quando você colocou aqui, né, o que fazer, por onde começar com a nossa equipe nessa retomada, eu fiquei pensando exatamente isso. A gente precisa saber que cada perfil é um perfil. Não dá pra gente jogar tudo, ó, você tem que ser feliz aqui, alegrinha, rostinho bonito, aqui você tem que ser eficiente nisso. Não dá pra arrumar uma super, né, poderosa. Não tem como. Com o tempo, ela vai desenvolver várias habilidades, tá? Mas sempre vai ter a característica principal da pessoa. E é essa característica que a gente tem que buscar. Então, para a função que você está precisando, qual é a característica principal? Aí, vasculha sobre essa pessoa, tá? Liga, tira referência, não tenha preguiça, porque você vai botar alguém para dentro da tua casa, então não tenha preguiça. Vasculha a rede social, liga, pede referência, faz o teste. Até a doutora perguntou, né, se a gente paga o período de teste. Paga sim, paga o período de teste. Pega o salário, divide pelos 22 dias úteis e paga lá os 2 dias que a pessoa teria direito, ok? Se eu vou trazer um colega para trabalhar, combina com ele uma diária. Olha, eu vou te pagar um valor de diária, R$200, 250, que é para você aprender o meu modelo, tá? Você vai ficar aqui, você vai, se der para atender, eu saio, você atende, se não der, você vai ficar só olhando, a gente vai discutir caso, e eu vou te pagar para você aprender. É isso. Paga lá a pessoa para aprender, a hora que ela estiver legal, você fala, agora você vai começar a atender. E aí é o seu modelo normal de pagamento. Mas, gente, nunca tenham medo de entrar na sala clínica. Deixe isso claro desde o começo, tá? A qualquer momento, as auxiliares, podemos entrar na sala clínica, bater papo com o cliente, ver o que está acontecendo. A clínica é tua, você não pode ter medo de entrar na sua sala clínica, não faz sentido, tá? Não é nenhuma falta de ética, nenhuma invasão, nenhuma perda de privacidade. Afinal de contas, a clínica é sua, você está coordenando, né? Isso, e deixa claro desde o começo. Vou dar um oi para Marlene. Pensa numa pessoa que eu amo nessa vida, ó. Essa que acabou de entrar aí. Ela é lá de Guarulhos. Então, a gente tem que ter essa liberdade dentro da nossa clínica. E viu alguma coisa que não está de acordo, você não vai falar na frente do paciente, né? Chama e fala assim, eu entrei para te pedir para dar uma olhadinha no raio-x, você pode vir aqui comigo? E aí saiu lá para ver o raio-x, você conversa e ele volta e arruma lá. Mas a gente não vai falar na frente do paciente, né? Foi você que escolheu aquela pessoa para estar lá, então não dá, tá? Maravilha. Gleice, deixa eu só te fazer uma colocação assim, para a gente direcionar com relação a esse retorno, né? O que seria uma atitude ideal para você nesse momento? Vai ser um momento em que nós vamos ter que conversar muito bem com quem já é nosso cliente, ou seja, um endomarketing.
Ou vai ser um momento, eu sei que tudo é bom, mas o que vai predominar? A conversa bem feita com o nosso cliente, aquele que de repente parou de pagar boleto, que não cobriu os cheques, mas quer terminar o tratamento, a gente vai ter que renegociar tudo, ou a conversa realmente com a equipe no sentido de receber novos clientes? Eu sei que essa pergunta parece boba, mas eu queria que você desse um parecer para a gente. Boba? É uma das perguntas mais difíceis que já me fizeram. Olha, gente, eu não consigo dizer um é esse ou aquele, mas o que eu posso dar de certeza para vocês é: não tem espaço, não tem brecha para erro nessa volta, tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, nós já passamos por várias recessões e vamos passar por mais uma, ok? Tá? Mas essa recessão tem uma característica bem específica, ela vai ajudar a área da saúde. Então, ela pegou um momento em que ela botou as pessoas dentro de casa só falando sobre como se cuidar. Só falando que as pessoas têm que pensar em si, têm que cuidar na sua saúde, têm que pensar no outro. Ela tirou todos os concorrentes de vocês de ação, as viagens, né? Tirou tudo que as pessoas gastavam, que era concorrente direto com vocês. Então, assim, vocês vão ter uma brecha que outras áreas não terão nesse retorno, tá? Só que a gente não pode errar, tá? A gente não pode errar. Esse que é o mais importante. E por que a gente não pode errar? Porque na recessão, a margem de lucro é chata. Entenderam? Então, a recessão faz com que a gente tenha dois polos muito grandes. Quem tem dinheiro vai ter muito poder de compra, e quem não tem dinheiro vai ficar com pouquíssimo poder de compra. A gente vai fazer com que aquela classe média que tinha surgido e comprava muito, ela vai para uma das duas pontas, tá? Então, o que vai acontecer? Quem tem dinheiro vai te espremer num pagamento à vista, porque ele tem poder de compra, e quem não tem dinheiro vai te espremer no desconto e no parcelamento. Então, qualquer um dos seus dois clientes vai nos espremer. Isso. Entenderam? Por isso que a gente não pode errar. E o que é não pode errar? A gente não pode perder paciente com mau atendimento, a gente não pode deixar de cobrar, porque se eu der brecha de que a minha cobrança é falha, eles vão saber se utilizar disso, tá? A gente não pode deixar o nosso paciente esperando na recepção, como a gente deixava antes, porque isso agora se tornou um risco. Uma coisa que eu gostei do corona: vai resolver esse problema de espera na recepção. Não encontra dois lá. Agora vou conseguir o que eu tanto queria nas clínicas. A gente não vai poder deixá-los esperando na recepção, né? O valor dos EPIs, porque não pensa que esses EPIs vão desaparecer, esse ano inteiro vocês vão trabalhar com isso, tá? O valor desses EPIs são caros, a gente já calculou, triplica o valor do que você usava antes de EPIs, tá? Então, os materiais importados vão estar lá em cima, o valor, então, o lucro de vocês vai ser achatado. Por isso a gente não pode errar. Não pode errar com controle de estoque, com perda de material bobo. Gente, vocês não têm ideia quanto se perde em odontologia. É muito, é muito. Olha, há pouquinho tempo atrás, eu estava prestando consultoria numa clínica, só que a gente tirou uma sala clínica, só a sala do implanto. A gente tirou tudo, chamou duas indústrias lá, dois representantes de indústria para catalogar tudo aquilo e tal. Só de perda deu 12 mil reais. De uma sala. Meu Deus. Tá? Meu Deus. Então, todo consultório eu vejo muito isso. Vai puxar lá uma gase e voa não sei quantas pro chão. Derruba os coletes de algodão. Acabou com essa festa. Tem que fazer tudo com muita calma, muito pensado, sem ficar abrindo coisa que não vai usar, sem perder data de validade. Gleice, eu tô adorando você falar isso, porque minha equipe toda tá aqui na live. Tá vendo, pessoal? Presta bastante atenção. É muito importante. A gente não vai ter margem agora para ficar errando nessas coisas, tá? O paciente que vai até você, hoje ir é arriscado. Então, o paciente que vai, ele vai para fazer. Então, a gente tem que negociar para poder fechar esse paciente.
vai ter que fazer mais procedimentos dentro da mesma consulta, porque os EPIs são caros, porque sair de casa é arriscado. Então, a gente tem que fazer com que cada consulta seja muito produtiva, tem que aproveitar para fazer o maior número de procedimentos possíveis. Ou seja, fazer um agendamento com menos pacientes e com maior tempo com cada um, né? Para compensar esse aumento do preço do material. Exatamente, tá? E para evitar esse medo das pessoas de contaminação também. Porque esse medo, gente, vai continuar até o final do ano. Não pensa que porque vai liberar a quarentena que o medo vai embora. Né? Então, assim, o medo vai perdurar. Então, a gente tem que colocar isso já no atendimento. E, assim, para retornar, a gente vai ter que fazer um bom trabalho com quem já estava em tratamento, óbvio. Com quem já passou por nós, né? São pessoas... Por isso que esse momento que está em casa é momento de relacionamento. É momento de ligar para todo mundo. Liga um por um, tá todo mundo atendendo o telefone, que é uma coisa que não acontecia antes. Então, liga para todo mundo, pergunta se a pessoa tá bem, liga para falar que está querendo saber se ela tá bem, né? E... faz lá uma atualização cadastral, confirma o endereço dela, confirma o WhatsApp, diz para ela que assim que voltar a atender, você liga. Nós fizemos nesse período agora de quarentena, todos os dias, a nossa equipe está aqui, né? Pode até comentar aí embaixo. É uma estratégia de nos mantermos próximos ao nosso cliente. Então, criamos um treinamento de saúde bucal, ensinando 4 vídeos, ensinando a escovar dente, ensinando a passar fio, ensinando tal, falando do câncer, falando da escolha da escova e tal. Criamos oportunidades para ficarmos próximos dele, né? Então, lista de transmissão todos os dias, bater, papapá. Então, a gente está, assim, nesse momento. Então, você, pelo que você está falando, é o caminho, né? É momento da gente se fortalecer nesse relacionamento, né? De colocar temas que até então a gente não tinha trabalhado. Então, falar sobre mastigação, sobre ronco, respiração, dor. Todos esses temas que a gente fala pouco, porque não são temas vendáveis, facilmente vendáveis, né? São temas que demoram um pouquinho mais até levar uma compra e a gente acaba não falando. Então, esse é o momento. A gente tem tempo para explicar coisas mais complicadas, para explicar coisas diferentes. A gente vai plantar uma sementinha para colher ali na frente quando esses atendimentos voltarem à tona aí, né? A Vânia colocou aqui muito bem colocado o seguinte, que o cliente continua sendo o foco, como todos os seus cursos que a gente tem assistido, né? E nós continuamos pensando nele durante a quarentena e na volta temos que continuar com o foco nele, né, Gleice? Exatamente. E aí vem a segunda opção que você me deu, né? Que é, e o cliente novo? Então, a gente precisa se tornar cada vez mais visível. Porque numa época de recessão, quem aparece é quem ganha. Então, a gente não pode mais contar apenas com aqueles pacientes que já vêm espontaneamente, né? A gente precisa se tornar mais visível para que todo mundo nos encontre. E nos encontre logo, nos encontre primeiro. Tá? Então, nessa retomada, a gente não pode demorar muito para se tornar mais visível do que a gente já é hoje. Né? Perfeito, eu vi eu atendo na medicina também, e com isso de fazer a telemedicina, o que as clínicas perceberam? Que elas começaram a ganhar visibilidade de cidades vizinhas. E começaram a atrair essa população que não ia, porque eles queriam primeiro um contato com o doutor. Isso pode ser feito por vocês, né? Não cobrando, como a medicina cobra, mas um contato com o doutor, como a gente está fazendo aqui. Porque depois que eu bater um papo com você, eu não vou querer outro doutor. Né? O que vende na saúde é empatia. Depois que eu conheci você, eu vou me deslocar. Então, vocês precisam estar visíveis, se fazerem visíveis, porque vai ser um momento de muita necessidade de divulgação. Maravilha, Gleice. Mandar um grande abraço para o Maurício, da Strauss, Estúdio Strauss, está mandando um beijo para você. Nosso amigo. Você também conhece, né? Eu sou grande amigo dele também. Nós vamos sempre conversando. Gleice, nós estamos percebendo que a equipe, né, obviamente, está tudo centrado na equipe. Então, nós temos que manter uma relação com essa equipe de harmonia e, ao mesmo tempo... Nós somos uma equipe única. Isso precisa ficar claro, entendeu? Não tem você e a equipe. Nós somos uma única equipe.
tá? Ou todo mundo trabalha junto, ou a clínica não funciona. Da serviçal ao dono da clínica, é uma equipe só, né? É uma equipe única. E todos têm o mesmo papel, a mesma responsabilidade, a mesma importância. Bom, se a gente se recorda bem do treinamento Disney, tanto aí no Sucesso Odonto como aqui no Zambinho, no Meeting Sul Mineiro, a recepção será sempre a vitrine. Ela é vista dessa forma. Isso. Quando você passa numa loja, num shopping, tem a vitrine. A gente entra pela vitrine. A recepção é vitrine, tá? E a gente tem que pensar a recepção como vitrine, porque vocês abrem espaço. Quando eu entro em clínicas odontológicas, tem muito cartaz de Colgate, muito material exposto, né? Vocês vendem para todo mundo, menos para vocês. Então, é muito normal a gente ver que o cliente não sabia que você fazia o implante, que você tinha o aparelho invisível, que você faz orofacial. Ele não sabia. Ele não sabia por quê? Porque lá na recepção você estava vendendo outra coisa. Você estava deixando a Globo vender pacote de viagem para ele, você estava deixando as revistas vender moda para ele, mas você não estava vendendo você, né? Então, a gente precisa pensar essa recepção como vitrine, tá? Lá no... Você comprou para sua equipe, né? A gente tá o poder de vendas da recepção, tem um módulo inteiro falando de recepção como vitrine. Pensa, você tem seus casos clínicos, faz um book, imprime um photobook, sabe? A fotótica faz isso, você manda lá as fotos, ela monta um book para você, imprime, coloca lá na recepção para o seu paciente folhear, olhar aquilo. Faz um livro de testemunhos, ou um caderno mesmo que os pacientes escrevam, ou imprime os testemunhos que você tem, faz uma pasta, mas assim... Quanta ideia fantástica. Olha, pessoal, vai anotando aí, vai anotando. Maravilha. Tem que usar a TV interna. Eu não tenho TV interna, faz um banner, imprime, coloca lá. Então, você precisa pensar, enquanto o paciente está na sua recepção, ali é a tua vitrine. Ali tem que estar organizado, tem que estar direcionado para o que você quer vender. Exatamente. Fantástico. A Carla está colocando aqui, veja se cabe aí, Gleice, algum mimo para retorno e boas-vindas nesse momento. Você acha legal? Toda ação de fidelização e de pós-venda sempre é legal, tá? Qualquer lugar que você vai, se te der uma balinha, a gente vai numa loja de roupa, ganha uma balinha no caixa e fica feliz, né? Então, qualquer mimo sempre é muito bem-vindo. O importante é linkar esse mimo. Ele tem que fazer sentido, tá? Então, por exemplo, você vai dar lá um anti-estresse, aí você vai fazer uma frasezinha para ir, olha, torcendo para que esse momento passe logo. E você dá junto com o anti-estresse. Tem que fazer porque senão sentido. Fica uma coisa parecendo que você está comprando a pessoa, né? Ou parecendo que estava sobrando. Tá, leva aí um anti-estresse. Isso. Tá então ele tem que fazer sentido, tá? Eu sempre falo, gente, que se você entregar, você vendeu um tratamento, tá? Você vendeu um tratamento lá por R$2.000. A gente não dá a opção do paciente pagar R$1.500 se ele não usar o banheiro, não tomar água e não usar o atendimento telefônico, né? A gente não dá esse desconto para ele. Não. Então, significa que naqueles 2.000 está incluso isso. Tudo, tá incluso tudo. Pacote. O pacote, ele pagou por ser recepcionado, usar seu banheiro, água, ele pagou por tudo isso. Então, se eu no final do tratamento entreguei o tratamento completo, tudo que eu prometi, mais uma clínica limpa, mais o banheiro, mais a água, eu não fiz nada além do que a minha obrigação, porque eu vendi, ele pagou por isso, certo? Então, é muito importante que a gente entenda que entregar isso é obrigação. Tá? Que se eu quiser encantar o cliente, eu preciso passar da obrigação. Eu preciso ir além. Além, ok? Perfeito. Isso. Uma luz minha que desligou, vocês estão me vendo, né? Tudo bem. Tá dando para ver. Tá um pouquinho mais escurinho, mas tá dando para ver bem. Tá bom. Ô, Gleice, me fala uma coisa. A gente falou da recepção como vitrine, das metas e objetivos, nós não falamos muito. Inclusive, assim, eu quero propor. Nós estamos por 8 minutos de concluir a nossa live. Se você não tiver nenhuma objeção, nós
vai cair, a gente faz como o Ricardo faz. Abre uma nova, só para a gente tirar algumas dúvidas, uns 15 minutos aí. Tem problema para você? Imagina, fica tranquilo. Imagina, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Para a gente alinhar as metas e os objetivos com a equipe. Como fazer isso? Que não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a gente não tem os indicadores da clínica. Então, como a gente não controla os indicadores, você acaba não sabendo quantos agendamentos você faz por dia, você acaba não sabendo quantos orçamentos não são fechados. Então, não é fácil alinhar porque a gente não tem números. Quando a gente tem números, é fácil, é claro, né? A primeira meta que eu gosto de traçar é meta de agendamento. Quantos agendamentos eu preciso ter por dia? Tá? Essa é a primeira meta. Antes de eu tentar resolver lá na frente, eu tenho que resolver o que é o coração da clínica. Então, eu preciso reunir minha equipe e determinar, para cada agenda, qual vai ser a meta. Tá? Perfeito. Eu sempre falo para as meninas, olha, a tua meta começa você chegando na clínica. Então, resolve logo ela, porque enquanto ela não estiver pronta, ninguém vai embora. Então, a gente não pode sair da clínica e falar assim, a minha meta era 20, eu só consegui 16. Tem que ralar para conseguir os outros 4. Tem que ligar, tem que reativar, tem que adiantar o paciente, mas a gente tem que encher essa agenda. Tá? Então, a gente precisa traçar uma meta viável. É mostrar, ó, isso aqui é uma meta viável, isso aqui a gente consegue fazer. É um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue fazer. Ok? E ter, lógico, uma premiação por isso. Tá? Então, cada dia que a gente conseguir essa agenda, vale tanto. Tá? Ou junta horas para tirar em banco de horas, para emendar feriado, sei lá. Mas a gente tem que ter metas. Maravilha, maravilha. Então, E como ajustar isso? Como ajustar isso? Eu acho que a melhor meta é chamando a recepção junto, falando o que é o viável para vocês, o que daria para fazer. Não, olha, eu acho que 10 por dia é o que dá para fazer. Ok, então isso é uma meta que se resolve sozinho. Para isso a gente não precisa pagar premiação. A gente tem que pagar a premiação pelo a lei. Então, se 10 é o que a gente consegue fazer por dia, a nossa meta vai ser 12. Alcançando 12 tem premiação. Entendeu? Então a gente primeiro escuta a equipe, chega num consenso e depois você estipula em cima daquilo. Olha, eu acho 12 muito pouco, eu acho que elas chutaram 10 muito baixo, eu peço 15, tudo bem. Mas eu escutaria primeiro a equipe para todo mundo ter sido ouvido e todo mundo concordar com aquilo. Grace, o que eu percebo assim, você matou a charada, você falou, por que é difícil estabelecer uma meta? Porque a gente não sabe indicadores. Então, a gente que está na Prime, está acompanhando o Ricardo, acompanhando toda a equipe, os mentores, a gente, vamos dizer assim, nós somos privilegiados nesse aspecto, né? Nós somos induzidos e conduzidos a aprendermos a lidar com números, com indicadores, saber o hemograma completo da nossa clínica e por aí afora. Mas, assim, não é tão simples assim a gente passar isso para os outros membros da nossa equipe. Eu ia falar para a nossa equipe, aí me incluí nela, para os demais membros da nossa equipe. Estou melhorando. Estou aprendendo. Então, assim, importantes as reuniões, ou diárias, ou semanais, ou bimestrais, ou mensais. O que você me fala disso? A reunião é importante para criar cultura, que é o que a gente tem de mais difícil numa clínica, tá? Então, quando a gente vai fazer reunião, pega um tema só. Não faz reunião para passar o mês inteiro. Não, pega um tema. Então, nessa reunião, a gente vai falar de agenda. Então, vamos falar de agenda. Só que não vai para a reunião como você sendo o professor que vai ensinar. Você vai para a reunião como sendo um time, todo mundo da mesma equipe. Então, gente, a gente tem um problema de agenda. O que vocês percebem? O que a gente pode fazer? Qual é a sugestão? E aí a gente ouve a sugestão de todo mundo. Se não sair a sugestão que você queria, você dá a sua. Mas primeiro você ouve a sugestão de todo mundo. E ouvindo a sugestão, divide-se as tarefas. Então, olha, a gente combinou que a fulana vai fazer a reativação, você vai fazer o lembrete de manhã, você separa as fichas. Pronto, coloca isso no papel e a gente tem uma semana para trabalhar isso, ok? Semana que vem a gente tem que ver o que foi proposto. Não adianta eu mudar de tema, porque aí não vai resolver. Ah, mas tem outras coisas acontecendo na clínica. Tem, mas tudo bem, a gente vai resolver uma coisa por vez. Então, na semana que vem, a gente volta e fala, vamos ver o que aconteceu, vamos repassar, foi bom, não foi bom? E aí a gente repassa. Tá ótimo, já? Pronto, na outra semana a gente trabalha outro tema, tá? Então,
Reunião não funciona trazendo 1 milhão de temas. E fazendo só reunião, distribuindo tarefa e depois não retomando, não dando feedback disso. Você perde também a confiança, né, na liderança, né, na gestão, e perde também a cumplicidade, né? Você joga um assunto, cobra, não você propõe aquilo, mas você não acompanha, não pede feedback. E a coisa, cada semana, nós já passamos muito por essa realidade, né, Vânia? Graças a Deus e a Gleice e ao Ricardo, nós estamos aprendendo. Você precisa mostrar a Vânia. Você só falou Vânia, Vânia, você não mostra a Vânia pra gente. Vem cá, Vânia. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Ela não está preparada? Tá sim. Gleice, deixa eu te falar. Fala um pouquinho sobre quais os cursos que você tem disponíveis. Em seguida, daqui 3 minutinhos, nós vamos encerrar a live e iniciar mais uma para a gente tirar as dúvidas, tá? Hoje, quais os cursos que a consultora tem disponíveis? Então, eu tenho Recepção Nota 10, que é meu e do Ricardo, né? Que é o que todos os primes acessam e acompanham a gente. Tenho o Poder de Vendas da Recepção, curso específico de vendas. Tenho Gerente de Clínica, que é para quem quer ser gestor da sua clínica ou para quem contratou uma gerente, que a gente passa por todas as áreas da clínica. Temos agora um de vendas, como captar clientes e vender mais. Também é um cursinho mais rápido, recente, de um evento que a gente fez e que a gente está disponibilizando para esse momento aí. São esses, São esses. Maravilha. Pessoal, olha, nós vamos... Você pode me seguir lá no @Dicas para Clínicas, né? No meu Instagram. Eu quero te ver nessa live. Essa live vai ficar salva. A de dúvidas não vai ficar salva, tá? Vem cá, Vaninha. Olha aqui, ó. Eu tô aqui nos bastidores, nesse escurinho que tem atrás de você. Só eu aqui atrás da André. Estamos mostrando o coração da clínica, gente. Essa aqui que toca lá. Valeu, manda um beijo. Valeu, obrigada, Gleice. Obrigada, amor. Ô, Gleice, só avisando para você que está nos assistindo, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre se é necessário ter uma pessoa focada, um funcionário apenas no comercial. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E a importância de se formar parcerias. Então, nós podemos, né, Gleice, começar a falar. Deixa eu ver aqui, dá para falar um pouquinho ainda sobre isso. É necessário, é importante, é indispensável, é fundamental uma pessoa somente focada no comercial, Gleice? A Lu de Portugal, eu dei aula lá da clínica dela. Que legal que você está assistindo a gente. A gente, é igual perguntar assim, é importante uma loja ter vendedor? Então, assim, é óbvio, assim, sem vendedor você não vende nada. Então, assim, é óbvio que uma clínica precisa ter alguém focado no comercial. Se eu não tiver alguém focado em vendas, como é que eu vou pôr gente para dentro? Aí eu vivo daquela demanda espontânea, que é a demanda de indicação, ok, né? Mas a gente sabe que hoje não dá para só ficar esperando a demanda de indicação acontecer. Até essa pessoa do comercial consegue estimular essa demanda de indicação, consegue fazer que isso seja maior. Consegue montar essas parcerias para você, consegue dar mais atenção para suas mídias sociais. Essa pessoa do comercial, gente, ela se paga. Isso não tem a mínima dúvida. É um investimento seguro da clínica. Não, então, maravilha. Isso é importantíssimo. A gente percebe, nós temos profissionais aqui da equipe mais direcionadas à venda, né? Temos tanto em Guaxupé como em Muzambique. E nós percebemos que a presença delas, não que as outras não conseguem vender, né? Todas estão capacitadas, mas essas pessoas, elas realmente fazem a diferença, né? No momento de converter, né? Elas transformam sua clínica. É o que você perguntar assim, qual é o segredo de uma clínica de sucesso? Ter uma equipe comercial. Com certeza. E boa, competente. Treinada, né, Gleice? Treinada. Pessoal, eu quero agradecer a Gleice, porque essa aqui vai ficar gravada. Nós temos 1 minuto apenas. Gleice, as suas últimas considerações, para a gente voltar. E todo mundo volta, hein, gente? Vou finalizar essa e abrir outra. Vai lá, Gleice. Gente, não adianta nada ouvir isso se você não chamar a sua equipe amanhã e repassar cada ponto com elas, né? Ouvi-las, estruturar junto, criar junto.
esse momento foi bom porque deu uma chacoalhada em todo mundo que estava acomodado. Então você também vai sentir quem é que está com você de verdade, quem veste a camisa aí, quem está a fim de fazer sua clínica ir para frente e quem é só peso, né? Esse é um momento em que vai ficar bem nítido quem vale a pena ou não a gente estar junto.